Olá, tudo bem? Essa é a Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista de Barão da Taquara. Já falei para você e vou repetir, nosso endereço é Praça Seca 32, aqui em Jacarepaguá. Nosso templo, o templo da nossa igreja, fica bem próximo à estação do BRT da Praça Seca. Você pode vir de BRT, de condução, ou pode vir de carro. Tem lugar para você estacionar o seu carro e adorar conosco. Nossos cultos acontecem todos os domingos, às 9 horas da manhã. 10h30 temos a escola bíblica, igualzinha a essa, presencial. Só que não é igual, é um pouco diferente, né? Porque presencial a gente discute, a gente conversa e a gente gasta um pouco mais de tempo. E os cultos à noite às 19 horas. Às quartas-feiras, 19h30, aqui nós temos o nosso culto de oração. Nós estamos estudando a carta de Paulo aos Efésios, Filipenses e Filemão. Estamos na carta de Filipenses. Nós já estudamos Efésios. Se você quiser, todas as aulas estão gravadas aí e você pode procurar no site. Depois estudaremos a carta de Filemão. Essa é a revista que temos como referência, mas nosso grande livro-texto é a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Vamos então estudar a carta de Filipenses, capítulo 2. Vamos estudar dos versos 1 até o verso 18. Mas antes de ler o texto, eu quero convidar você a dar o seu like aí, porque eu vou orar. Você sabe que eu faço a introdução, a gente ora e começa o estudo. Mas antes de orar, eu quero que você dê o seu like aí, dizendo que está assistindo essa transmissão e quer que essa transmissão seja também compartilhada para outras pessoas. Ok, vamos orar então? Ó Deus, nosso Pai, muito obrigado pela riqueza da Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor Deus, a compartilhar dela com fidelidade e com coração, como Paulo escreveu essa carta. Assim nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, de 1 a 4. Depois a gente lê de 5 a 11, e assim vamos. Deixa eu falar uma coisa antes de ler. Eu não sei se você tem a Bíblia impressa aí ou ela no celular, como eu tenho as duas versões. Na versão impressa, você tem sempre um subtítulo. Esse subtítulo não é Bíblia, é uma inserção feita pelos editores, tanto você vai ver versões diferentes, subtítulos diferentes, porque é uma inserção feita pelos editores do texto bíblico, que é o mesmo, mas feita pelos editores para facilitar a nossa compreensão. Tá claro isso para você? E aqui no celular você não tem essas subdivisões. Aqui nós temos uma subdivisão dizendo sobre a humildade cristã. Mas vamos ver por que é que ele escolhe esse tema da humildade cristã. Capítulo 2, verso 1. Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito, uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. É por isso então que o subtítulo dessa versão da NVI está escrito a humildade cristã. Porque a humildade cristã é um reflexo de todo seguidor de Jesus que quer se parecer com ele. Vamos entender isso melhor. Primeiro, vamos para o quadro e vamos recordar. Nós estamos estudando, então, a carta de Paulo aos Filipenses.
a introdução e todo o capítulo 1, você encontra lá em Filipenses. E você sabe que existe uma subdivisão da carta dos crentes de Filipos, que eu fiz um gráfico dessa forma aqui, para que você e eu entendamos. Tem uma centralidade na carta de Paulo aos Filipenses. A centralidade é Cristo. A centralidade faz com que tudo orbite ou passeie em torno disso. Qual é a centralidade? Onde é que está a centralidade? Capítulo 2, versículos 5 a 11. Nós estamos no capítulo 2, mas ainda não no versículo 5 a 11. É bom que você entenda isso daqui, porque dos versículos 5 a 11, Paulo vai usar um poema da época dele, uma música. É como se Paulo pegasse uma música cantada nas igrejas hoje e inserisse no seu texto, porque essa música ilustra bem o que Paulo está querendo dizer. E o que Paulo está querendo dizer? A primeira coisa que a gente tem que colocar na cabeça aqui é o versículo 1 no seu começo. Ele vai dizer assim: se por estarmos em Cristo, então as pessoas que estão em Cristo vão ter uma motivação, uma exortação em amor, uma comunhão com o Espírito, uma afeição e compaixão. Isso é porque elas estão inseridas em Cristo, estão em Cristo. Então, Cristo está dentro de cada um de nós e nós estamos aqui, em Cristo, dentro dele. Está vendo o bonequinho aqui? O bonequinho está dentro, inserido, está em Cristo. Eles então estão, essas pessoas estão em Cristo, dentro de Cristo. Se você está dentro de Cristo, você tem o caráter de Cristo em você. Então, comunhão. Por que eu coloco comunhão? Porque ele vai falar várias vezes a expressão mesmo. Olha que coisa interessante. Ele vai falar assim: se tem motivação, comunhão, motivação, troca ou exortação, você vai ter afeição no espírito e você vai ter compaixão. Porque você tem essas coisas naturalmente porque você está inserido dentro de Cristo. É interessante porque antes dele fechar o exemplo que está na pessoa de Cristo, e aqui é muito interessante, versículos 5 a 11, ele vai dar um valor para a gente da cristologia. Todo mundo que estuda a pessoa de Cristo, a missão de Cristo aqui na Terra, as tarefas executadas por Jesus Cristo, estudam esse texto. Então, esse texto é um texto central da carta de Paulo aos Filipenses. Vamos lê-lo, porque a partir do verso 5, ele vai dizer que essa humildade que nós temos deve ser semelhante à de Cristo. Acompanhe comigo, por favor. Capítulo 2, versículo 5. Ele vai dizer: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou o ser igual a Deus, era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz.
Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, o exemplo que temos que seguir, se estamos em Cristo, para alcançarmos essa humildade que diz o subtexto, que diz o subtítulo desse bloco, nós temos que estar em Cristo e seguir o exemplo do próprio Cristo. E qual o exemplo que Paulo coloca aqui, muito interessante? Eu quero compartilhar com você. O exemplo é o exemplo de uma montanha. Aqui você tem um carrinho na montanha. O carrinho está aqui na montanha, a pessoa está dentro do carrinho. E o carrinho vai descer. 1, 2, 3, 4, 5. Bem, esse aqui é o exemplo de Cristo, que, embora sendo Deus, ele vai esvaziar-se. Depois eu falo cada ponto desse. Ele vai esvaziar-se até chegar a ser homem. Ele chega a ser homem e depois ele se humilha a ponto de ser servo. E ele se humilha a ponto de padecer e morrer. Não é qualquer morte, é a pior das mortes, a morte de cruz. Então ele chega ao pior dos seres humanos. E depois ele tem uma subida vertiginosa, radical. Ele vai subir. Por que ele vai subir? Porque Deus exalta e porque Deus lhe dá nome sobre todo nome. Então, veja que coisa interessante o que acontece no exemplo de Cristo. Preste atenção, olhe para mim e, se você puder, olhe para o quadro também. Vamos ver. Pode olhar para o quadro e ouça o que eu tenho a te dizer. Aqui, Paulo está usando esse poema, essa música, para mostrar o que teologicamente a gente chama de kenosis, que é um nome chique para chamar de esvaziamento. Jesus e Deus estavam no mesmo nível, na mesma posição. E lá no céu, eles sabiam, desde o começo do mundo, que para fazer um homem com plena liberdade, era necessário, se tem plena liberdade, era necessário alguém vir para nos resgatar. Ou seja, o plano de salvação não é plano B de Deus, é o plano A, porque ele criou um homem com livre-arbítrio, livre escolha. Então, desde o princípio do mundo, antes de Deus gritar lá de cima, gritar não, só falar lá de cima, haja luz, ele já nos céus estava resolvido que eles chegaram a uma conclusão, eles, Pai, Filho e Espírito Santo, eles chegaram à conclusão que era necessário, para haver luz, que houvesse cruz. Então, antes da fundação do mundo, como diz o apóstolo Pedro, isso já estava resolvido nos céus. E é por isso que esse texto de Filipenses é tão rico, porque ele fala que Deus estava em Cristo e Cristo estava em Deus e era uma comunidade de amor
mas essa comunidade, alguém dessa comunidade resolveu se transformar em homem. Quem foi esse? Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, ele abriu mão, o texto bíblico vai dizer, embora sendo Deus, não teve por usurpação ou por necessidade ou por garantias se tornar igual a Deus, mas ele vai se esvaziar. Vejam que é um auto-esvaziamento. Ninguém faz isso por ele. Ele decide fazer isso. Por que ele decide fazer isso? Porque era necessário que ele o fizesse para a nossa salvação, para a nossa redenção. Porque sem derramamento de sangue não há remissão. E sem o sangue de um ser humano, os pecados não seriam totalmente expiados, perdoados. Por isso, no Antigo Testamento, quando alguém pecava, matava uma ovelhinha, ou uma pomba, ou um animal. Mas um animal vale muito menos do que o ser humano. Então, era necessário, para que o nosso pecado fosse extirpado de uma vez por todas, que outro ser humano viesse para morrer no nosso lugar, como se fosse uma ovelha. Por isso João fala, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas qualquer ser humano que morresse em nosso lugar, morreria, pagaria o preço, mas acabou. Só que Jesus, sendo Deus, não foi assim. Ele morreu e ressuscitou dos mortos. Você entende isso? Então esse texto é muito mais lindo do que as letras que o compõem. Deus esvaziou-se em Jesus, se tornou homem, e não bastou isso, ele vai ainda se humilhar um pouco mais, vai se tornar servo e obedecer às leis, obedecer às normas, que uma delas é essa que eu falei, sem derramamento de sangue não há remissão. Então era necessário, e ele sabia que era necessário morrer, então ele se torna servo, obedece. Ele padece, sofre todas as angústias de um ser humano e ele pode dizer que sente o mesmo que nós. E ele morre a pior das mortes. Se esvaziou a ponto de morrer uma morte e morte de cruz. É muito interessante que Jesus vai só caindo, 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 caindo até morrer. Mas ele ressuscita. Aleluia. Ele ressuscita dos mortos. E quando ele ressuscita, Deus olha para Jesus e fala, ele é exaltado, ele é louvado, ele está de parabéns porque ele executou o plano perfeito, o plano da salvação de todo ser humano. Então, se estamos em Cristo, nós passamos por esse momento até chegarmos à glorificação e nos parecermos um pouco mais com o Senhor Jesus. E Deus lhe deu um nome que é acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra, debaixo da terra e todo o universo confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. E daí, você me pergunta, e Paulo continua, dos versículos 12 em diante, ele vai de novo enfatizar que é fundamental estarmos em Cristo. Por que ele faz isso? Porque ele diz que nós somos, por natureza, egoístas. Nós pensamos no nosso umbigo, nós pensamos nos nossos desejos, nós somos orgulhosos, nós somos presunçosos, temos o nariz em pé. E como é que a gente consegue tomar um remédio para nos parecermos com isso? Só tem uma solução: estar em Cristo. Quando o amor de Cristo está em nós e nós estamos em Cristo, esse amor transborda através da nossa vida. E como ele transborda? Seguindo o exemplo de Cristo. Então eu quero escrever agora no quadro duas coisas que são fundamentais na lição de hoje. A gente vai ver humildade
como diz o subtítulo, e serviço. Por isso, ele vai dizer que cada um deve considerar o outro maior do que a si mesmo. E não há problema nenhum nisso, porque à medida que você exercita o estar em Cristo, você vai perceber que há uma interdependência, é o Espírito e a comunhão com o Espírito que vai fazer com que você tenha afeição no Senhor. Deixe de fora o egoísmo, o orgulho, a presunção e seja mais humilde. Humildade para quê? Para a gente revelar a nossa humanidade. Porque nós vamos nos parecendo com Jesus, que foi humilde até a morte e morte de cruz. Mas tem uma coisa toda essa estrutura e toda essa humildade passou pelo serviço, a entrega de Jesus por cada um de nós, a entrega de Jesus Cristo pelos pecadores, a entrega de Jesus Cristo por mim e por você. Esse é nosso grande desafio. Servir é o grande desafio. A humildade nós vamos conseguir se estivermos com Ele. Vejam a partir do verso 12 quantas vezes aparece expressões como façam, vocês vão fazer, guardem a palavra, fiquem com isso, porque o fazer não é apenas o falar, mas é o fazer que revela, na verdade, quem nós somos. E quando eu faço algo para o bem do outro, eu sou abençoado. Não para ganhar alguma coisa do outro, mas porque eu vou me parecer com Cristo. Entende o desafio que nós temos diante de nós, que Paulo coloca diante dos irmãos? Ele quer estar alegre com os crentes da igreja de Filipos, porque ele percebe que eles foram humildes assim, eles pensaram além do umbigo de cada um deles, eles pensaram no apóstolo Paulo, abençoaram Paulo e estavam sendo abençoados. A mesma coisa deve acontecer em nossos relacionamentos. Nós devemos servir. E o mistério do serviço é que quando você serve, você se parece com Cristo. Meu desafio pessoal e o seu desafio, quero deixar com você também o desafio de você ser um servo na sua casa. E você essa semana procurar fazer alguma coisa que abençoe as pessoas que convivem com você. O meu desafio é abençoar a minha esposa que está na mesma casa que eu. É fazer alguma coisa de bom para ela. Porque eu sei que eu vou fazer alguma coisa de bom para ela, mas não para receber algo em troca, mas pelo prazer de fazer, pelo prazer de vê-la feliz. Porque quando eu começar a fazer isso, eu não tenho dúvidas de que eu vou me parecer com Deus que me redimiu, com Deus que me resgatou, com Deus que me tirou das trevas e me conduziu para a sua maravilhosa luz. A minha oração é que você entenda que esse texto é um desafio para todo cristão, porque a nossa alegria de verdade vem no servir. E servir a Deus é servir o próximo. Servir a Deus é ter prazer em alegrar o outro, sem esperar nada em troca. Que Deus te abençoe e semana que vem estaremos juntos novamente. Não esqueça de dar o seu like. Boa semana para você. Amém.